Bom dia, alunos e irmãos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Hoje, o primeiro domingo do mês de maio deste ano de 2020, nós ainda estamos passando por essa situação da pandemia que alastrou sobre o mundo, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas. E não podemos ainda nos reunir no templo, estudar a palavra. Então, nós estamos aqui para trazer para os irmãos, para os amigos, o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 5, que tem o título de Liberdade Cristã. Há poucos dias, podemos dizer assim, nós estávamos encerrando o ano de 2019. E como sempre nós estávamos o quê? Agradecendo a Deus pelas bênçãos que nós tínhamos alcançado, pedindo talvez sabedoria para entender ou compreender os dissabores e as lutas que tivemos durante o ano passado, mas sobretudo nós estávamos fazendo planos. Acho que não apenas eu, como todos vocês que estão me ouvindo, fazendo planos para 2020. E então nós iniciamos 2020 tentando falar assim, será um ano diferente para nós. Mas não sabíamos de nada. E estamos passando uma situação que se desencadeou mais acirradamente no mês de março, e algo que nós nunca tínhamos experimentado. Até então, para mim, particularmente, que já estou com mais de meio século de vida, a palavra pandemia era coisa dos livros, do dicionário, mas de repente ela entrou nas nossas vidas de uma forma real. Então nós temos que ter confiança em Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria para enfrentar tudo isso e que Ele nos proteja, tanto a nós quanto os nossos entes queridos. Eu quero, antes de falarmos dessa lição, pedir que nós estejamos intercedendo pela vida do nosso pastor Odimar, que se submeteu a uma cirurgia e teve que retornar, fazer uma nova internação, está internado, inclusive, salvo engano, com suspeita da Covid-19. Estejamos orando por ele, pela vida dele, pela vida da irmã Vera Tavares, Vera, esposa do irmão Tavares, que também se submeteu a uma cirurgia e está internada, como outras pessoas da nossa igreja que têm passado por esses problemas. E todos sabemos como é difícil hoje precisarmos de um hospital diante dessa situação tão caótica que se instalou na rede de saúde do nosso país. Então nós não esqueçamos de orar por essas pessoas. Liberdade cristã. Nós estamos estudando neste trimestre as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. E estamos há alguns domingos já estudando sobre a epístola aos Gálatas. É importante nós pensarmos o seguinte, que a palavra de Paulo aos Gálatas, como nós já vimos nas lições anteriores, era uma palavra no sentido de tentar resgatar aqueles irmãos para o caminho de luz. Paulo, que estava impossibilitado de estar lá presencialmente, escreveu então essa carta a eles. Por quê? Porque, na realidade, Paulo, que havia passado por aquela região, por aquelas várias igrejas, e pregado o evangelho da justificação e da salvação pela fé, estava agora tendo notícias que algumas pessoas travestidas de pessoas do bem, pessoas que talvez estivessem lá como missionários, estavam infiltrando naquelas igrejas e trazendo uma nova visão do Evangelho. O que é que eles criam? Eles aceitavam, eles eram judeus convertidos e aceitavam o reconhecimento de Jesus como Salvador. Mas para eles, apenas crer em Jesus, apenas a fé em Jesus não era suficiente. Por quê? Porque eles eram judeus legalistas. Então eles criam que era necessário que eles, além de crer em Jesus para serem salvos,
eles precisavam também cumprir os ritos da lei. Eles precisavam, então, praticar algumas coisas para que, então, eles pudessem efetivamente serem salvos. Ou seja, a parte de crer em Jesus era apenas uma parte, né? Ou seja, era apenas uma possibilidade de uma metade da exigência para a salvação. Mas era necessário esse complemento por meio das obras. É interessante nós pensarmos nesses judeus que foram chamados de judaizantes, exatamente porque eles queriam transformar, converter aqueles judeus, melhor, os judeus não, os gentios, perdão, eles queriam converter aqueles gentios à prática da lei, queriam submetê-los à lei, e principalmente a questão do rito da circuncisão, da guarda do calendário sagrado, dos dias sagrados, né, datas especiais, e da dieta religiosa prescrita aos judeus. Eles queriam que os gentios se submetessem a esses ritos para que eles fossem aceitos pela igreja e pudessem, então, receber a salvação. O que era contrário à palavra. Paulo já havia pregado, já havia explicado que, na realidade, a nossa justificação, a nossa salvação é mediante a fé. Nós estamos na era da graça. Nós não precisamos fazer nada para que sejamos salvos. Ou melhor, nós não temos capacidade, condição de fazermos nada para termos a salvação. Então, os judaizantes estavam querendo fazer isso aí. A nossa texto básico de hoje é o livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas, capítulos 5 e 6. O nosso texto áureo é exatamente o versículo 1 do capítulo 5, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só, a ênfase da lição, que inclusive é o título, é liberdade cristã. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa que Paulo estava enfatizando? Que nós fomos chamados para a liberdade que Cristo nos deu com a sua morte. E ele então vai fazer, além dessa defesa desse evangelho puro, desse evangelho genuíno, ele teve também que submeter à defesa do próprio apostolado dele. Porque aqueles judaizantes estavam questionando a autoridade de Paulo como sendo alguém realmente habilitado, capacitado, alguém realmente avalizado para trazer uma palavra, porque eles estavam afirmando que Paulo estava trazendo uma palavra pervertida das Escrituras. E Paulo, então, em outros momentos, e a Bíblia é clara disso, mostrava o seguinte, que Paulo se defendia que ele também, assim como aqueles, ele era filho de Abraão. E mesmo assim, e que Abraão, inclusive, foi salvo pela fé. Abraão creu, e isso foi bem antes da lei. Mas os judaizantes estavam exigindo que fosse feito essa prática ritualística na vida daquelas pessoas. A nossa lição tem alguns tópicos que a liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Implica em produzir uma vida frutífera como a vida de Jesus. Implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu sua vida na cruz. Implica numa vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Implica no entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Nós vemos aqui, no versículo 4, ainda do capítulo 5, que Paulo diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É importante a gente estar atento à questão do vocabulário. Paulo usa a palavra carne, a palavra mundo, a palavra lei, a palavra escravidão.
E por outro lado, ele usa também a palavra graça, a palavra liberdade e viver no Espírito. Então, quando ele fala de carne, ele está falando exatamente da nossa natureza. É a nossa natureza carnal. É a nossa dependência. E quando ele refere-se a isso, carne, mundo, tudo está referindo à lei, à escravidão, à morte, que não tinha capacidade, a lei não tinha capacidade de salvar. Paulo deixou muito claro o seguinte, que a lei serve apenas para mostrar o nosso erro. A lei serve de aio, serve de sinalizador para que nós entendamos que nós somos pecadores. E se nós resolvêssemos adotar a lei, o próprio Paulo fala da impossibilidade de se cumprir a lei. Que aquelas mesmas pessoas que exigiam que aqueles gentios fossem circuncidados, eles também não tinham, eles não cumpriam toda a lei, porque é impossível cumprir a lei, e a lei não redime ninguém. E Paulo, inclusive, alerta que, olha, se vocês observarem, toda a lei, irmãos, vocês que foram chamados à lei, não usem a liberdade. Vocês que foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele fala aqui no versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por quê? Porque a lei, ela é regida pela questão do mérito. Ou seja, eu para alcançar alguma coisa, eu tenho que fazer outra, eu tenho uma contrapartida. Eu tenho que cumprir o rito tal para então ser tido como sendo fiel. E o que é isso? É a questão do mérito. E a partir do instante que eu faço isso, eu estou, na verdade, entrando em concorrência. É cada um querendo fazer melhor do que o outro. É diferente da lei do Espírito, que é outra lei. É uma lei que liberta, que na realidade é a questão do jugo da graça, a liberdade do viver no Espírito. No viver no Espírito, a questão é de você andar num caminho em que você não vai ter que competir para mostrar que você é capaz de fazer. Porque você próprio, pelas suas capacidades, pelas suas condições, você não é capaz de fazer. Se você tomasse uma decisão, falasse, olha, a partir de hoje eu não vou mais cometer os atos que desagradam a Deus. Eu decidi, eu não vou mais fazer nada. Então, o próprio Paulo aqui na questão dos frutos da vida pelo Espírito, ele vai falar assim, olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É uma palavra pesada de Paulo aqui. Ou seja, quando ele faz uma afirmação, diz que se você viver no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne, é quase que uma sentença em que realmente, de confiança, de que o Espírito é a única forma de te libertar da escravidão, do jugo, da perdição da lei. Olha só, as obras da carne são manifestas. Aquilo que ele havia falado anteriormente, apenas citando, né, a questão da carne, a questão da lei, a questão do mundo, agora que ele entra em detalhes isso aqui. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Interessante que aqui nós podemos observar que Paulo ele está categorizando essa questão das obras da carne aqui de várias formas. Por exemplo, os primeiros que encabeçam a lista aqui são os pecados de natureza sexual, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Depois nós vemos a de natureza religiosa, que vem aí a idolatria e feitiçaria. Ou seja, é você ter outras coisas como seu Deus. Um Deus que na verdade não é um Deus. Depois nós vemos de natureza interpessoal, que é o que tem mais itens, né? Que é exatamente a questão do ciúme,
do ódio, da discórdia, do egoísmo, da ira, das dissensões, facções e invejas. São essas questões, esses frutos da carne, de natureza interpessoal. E por último, as questões do domínio próprio, bebedice e glutonaria. Então Paulo está querendo dizer para ele o seguinte, olha, se você resolvesse a partir de hoje, eu tomei uma decisão, eu não vou mais odiar ninguém, eu não vou mais ter inveja de ninguém, eu não vou mais cometer atos de licenciosidade, eu não mais vou buscar nada que desagrade a Deus. Apenas pela tomada de decisão é impossível que você consiga cumprir. E você vai cair naquele rito, naquela situação viciosa de você peca e confessa, como disse o pastor Augusto Nicodemos numa mensagem sobre esse assunto. Então você sempre vai ficar nesse ciclo vicioso. Por quê? Porque a lei não tem capacidade de te resgatar e te transformar. É necessário que haja, na realidade, uma transformação de vida. E para que você seja transformado na sua vida, você precisa praticamente nascer, um novo nascimento, e é pela fé, é algo que vem de fora, é algo que você não teve que fazer nada, não tem nada de mérito. Qual é o mérito que você tem da sua salvação? Nenhum. Nada que você fez, que você faça, ou boas obras, nada isso pode te trazer nenhum mérito para a salvação. Porque o preço foi pago lá na cruz. É o que Paulo vai falar lá na frente. Fala que a nossa glória, né? Olha, ele fala lá assim, ó, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 11, 23 e 27 sobre as marcas que ele tem de Cristo. E que aqueles judaizantes estavam apenas querendo se livrar dessa perseguição e tentando, como se fossem boas intenções, levá-las para outro caminho. Mas ele fala, quanto a mim, Paulo falando, eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É os benefícios da cruz. Qual que é o benefício da cruz? O sangue de Jesus já pagou já lavou todos os nossos pecados. Todos. Basta que eu creia, que eu aceite, do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas deficiências todas, com a minha falta de capacidade de buscar novos caminhos, com a minha capacidade da falta de amar aquelas pessoas que nos trazem mal. Somente realmente pela nova vida, né, nós conseguimos fazer isso. É a nova criação que substitui a circuncisão e os ritos da lei. E Paulo fala, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. E aí ele finaliza aqui, no versículo 16, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Olha só aí, se você se submete, se você aceita os benefícios da cruz e realmente verifica, entende, você tem que entender isso, de que pela sua capacidade você não pode fazer nada por você mesmo, e que tudo que tinha que ser feito para a sua salvação já foi feito por Jesus. Então, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E sobre os Israel de Deus. É a forma de se tornar pertencente ao Israel de Deus. Não mais pelo rito da circuncisão. Não mais pela observância dos dias sagrados. Não mais pela dieta, o cumprimento da dieta prescrita por Deus para os judeus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus, como ele disse lá em 2 Coríntios 11, 23 e 27. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Assim ele encerra essa carta àqueles irmãos, para que eles pudessem compreender que realmente nós não precisamos fazer nada
para que sejamos salvos, a não ser crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer, para que nós possamos andar numa nova vida, viver em Cristo. Ou seja, uma nova criação, uma nova realidade. Não é fácil, é difícil. Às vezes você vai cair, você vai tropeçar, mas você vai ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. E até quando nós estamos nessa situação tão difícil, né? Tanto sofrimento, nós estamos com medo, nós saímos às ruas com medo, todos usando máscaras, temerosos, com medo de contaminar os nossos entes queridos e sermos contaminados. Uma época do medo. Então nós temos que entender que algumas coisas dependem de nós, no sentido de que nós façamos a nossa parte, mas que nós temos que confiar de que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos guia, que nos ilumina, é Deus que nos dá o caminho, e é pela palavra. É isso aqui que é a questão, que é a regra de vida e de fé, para que nós possamos ser essa nova criatura. Por meio da palavra nós somos instruídos para buscar os caminhos. E não nos desviarmos, não nos deixarmos seduzir por mensagens de novidades, tidas como novidades do Evangelho. O Evangelho é algo simples. O plano de Deus é simples. O que tinha que ser feito já foi feito por Deus, mediante a entrega do seu Filho, que morreu na cruz em nosso lugar. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar, nos capacitar a cada dia, nos libertar dos males que nos afligem. E que estejamos em oração, não apenas por aquelas que nos cercam dentro do nosso lar, mas por todas as pessoas, pelos nossos irmãos em Cristo, pelas aquelas pessoas que não conhecemos, e até mesmo por aquelas pessoas que na realidade nós não temos prazer em lembrar que elas existem, mas Deus as ama e Deus quer que nós estejamos intercedendo por elas também. Que possamos então ter esse pensamento e caminhar dia a dia para buscando uma vida melhor. E que possamos breve, muito breve, sairmos dessa situação e podermos voltarmos à normalidade de nossas vidas e nos encontrarmos lá no templo para continuar os estudos da nossa lição. Um bom domingo a todos, que Deus possa abençoar a todos nós.